Viralizaram diversos casos de pessoas que queimaram as córneas depois de usar fortalecedor de cílios e sobrancelhas da WePink, o WeDrop. E pra começar esse assunto, eu acho que a gente tem que deixar uma coisa bem clara aqui. Apesar de tudo que é associado ao universo feminino ser considerado fútil, superficial, fácil, óbvio, cosmético não é consumismo, cosmético não é superficialidade, cosmético é ciência, acima de todas essas outras coisas que as pessoas acabam desenvolvendo, né, principalmente nas redes sociais em torno de cosmético. Cosmético também é saúde. E por isso, que inclusive, que a gente tem um anjinho da guarda em relação a isso aqui no Brasil chamado Anvisa. Eu vou falar de formas muito simplificadas justamente porque eu não acho que tem necessidade de, num vídeo falando, sabe? Ai, não. O que acontece? Quando a gente pensa em como um cosmético é criado, em como ele consegue começar a ser vendido, né? Começar a ser permitido pela Anvisa de ser vendido, a gente tá falando sobre uma série de procedimentos, de testes que acontecem em torno daquilo. E, assim, isso vai desde a ideação, né? Não sei o que lá, bora pensar em alguma coisa. Eu quero fazer um fortalecedor de cílios pra esse tipo de ocasião, pra esse tipo de público. Enfim, e aí você tem a ideia. E aí como funciona? A partir do grupo que teve essa ideia, vai passar para um outro grupo de especialistas. Isso tudo dentro da própria indústria que produz o cosmético, tá? Vai passar para um outro grupo que ele vai ver a viabilidade disso acontecer no sentido químico. Tipo assim, é possível, cientificamente é possível fazer isso acontecer? Então, existem coisas que não são possíveis ainda. Então, vai ter um grupinho ali que vai dizer se pode ser que consigam fazer sim ou com testes e tudo mais, né? Ou, gente, isso aqui vocês estão fora da casinha já. Existe uma outra etapa que lida justamente com a segurança e a qualidade das matérias-primas que vão ser utilizadas a nível de bancada ainda, né, a nível de laboratório, para você fazer esse cosmético que você está idealizando. Como assim? Isso tudo a gente está falando como se fosse testes de hipóteses, né? Então, por exemplo, você tem a ideação, que é como se fosse um brainstorm, né? Uma chuva de ideias ali que você vai tirar do que você quer fazer com o cosmético. Tipo assim, o que eu quero propor e tudo mais. E aí, depois, você vai começar a realmente estruturar um pouquinho mais, fazer uns testinhos ali. Só que, cara, você não vai chegar e vai começar fazendo a nível industrial, tá ligado? Você vai chegar, vai começar a nível de bancada, no laboratório, com várias amostrinhas e não sei o que, pra ver como fica. Tipo assim, não faz sentido você gastar toneladas de matéria-prima pra um negócio da merda, né? Então, assim, normalmente você começa com essas coisinhas pequenininhas. Nessas coisinhas pequenininhas, você consegue fazer alguns testes já, entendeu? Então, por exemplo, durante todo esse processo, desde essa parte até você levar isso a nível industrial, que também tem outros problemas ali, você faz diversos testes de qualidade do produto. Isso inclui testes físico-químicos, inclui testes organolépticos. O que eles são? Os testes físico-químicos, eles incluem, por exemplo, você fazer uma medida, né, de pH ali, se ele tá estável, se ele não tá, e como é que você vê a estabilidade do produto, que normalmente é muito voltado para essa questão da estabilidade. Você coloca ele em situações relativamente extremas. Então, o que eles fazem? Eles, por exemplo, botam, sei lá quanto tempo numa temperatura muito fria e outra numa temperatura muito grande, para conseguir ter uma dimensão, se ele consegue ter um nível ali mínimo de padronização, né, em diversos climas e tudo mais, e também de segurança. E também não dá problema que te impeça de consumir o produto com a qualidade que eles procuram entregar, né? Então, por exemplo, se você compra um esfoliante corporal, que quando chega pra você, você tem que colocar em banho-maria pra dissolver ele, porque por algum motivo ele chegou pra você parecendo uma pedra-pome, você tem testes justamente para essas matérias-primas, você tem testes físico-químicos que medem essa questão da diferença climática, não sei o que, entrar em contato com o ar, entrar em contato com a umidade, entrar em contato um bando de coisa. Tem testes microbióticos que são justamente para você ver a capacidade de segurar, né, de não desenvolver ali uma bactéria, não sei o que lá. Todas as coisas, tem muitos testes. Tem testes de contato, compatibilidade com a embalagem. Então, por exemplo, teste de compatibilidade o nome, inclusive. Então, existem produtos que, em contato com plástico, um plástico específico, não dá muito bom. Então, é melhor colocar em uma embalagem de vidro. Tem que ter esse tipo de compatibilidade também, porque a própria embalagem pode desestabilizar o produto. E todas essas coisas têm que ser pensadas dentro da indústria que está produzindo o cosmético. E, por exemplo, você fez vários testes, né, em relação a esse tipo de coisa, na bancadinha ali, né, tranquilinho, umas coisinhas pequenininhas. O que acontece? Pode ser que quando você for escalar isso a um nível de produção industrial, não seja possível com o que você tem ali. Então, você tem que modificar de novo a sua formulação. Então, assim, são várias modificações até você chegar, né? Porque você tem que ver todas essas questões. Tipo, esse ingrediente aqui é muito maneiro, mas a nível industrial ele é muito caro, não tem condição.
a nível industrial, naqueles tanques, né? Pô, ele desestabiliza muito fácil, ele oxida muito fácil, não vai dar bom, sabe? Vai dar muito trabalho, não vai valer a pena o transporte. Enfim, um monte de coisa do estilo. E aí você vai lá e vai refazendo a formulação, até chegar a hora que se chega num produto meio que final, ali. O que você faz nesse produto final? Você vai fazer, de novo, vários testes. É muito teste, gente. Você vai fazer, de novo, vários testes para você garantir a qualidade e a segurança do produto. Então, existem diversas classificações da Anvisa que você tem de produtinhos, né? Então, são grupinhos, são vários grupos, incluindo até de alimento, de medicamento, enfim, que você tem níveis do que você precisa comprovar e do que você não exatamente precisa, tá? Mas a gente vai entrar no ponto. É de bom tom? Talvez seja bom tom, tá? A gente vai entrar nesse mérito. Por exemplo, dentro dos cosméticos mesmo, existem várias divisõezinhas também, lá dentro da Anvisa. Então, por exemplo, um cosmético que seja mais simples, digamos assim, ele tenha um potencial de impacto negativo nessa saúde menor, ele vai ter uma parada mais tranquila, que vai ser que ele precisa notificar. O que é isso? Avisar que ele tá vendendo. Então, avisar que ele fez esses testes todos que eu falei, de qualidade, de segurança, não sei o quê. Um beijo, tô vendendo. E aí, o cosmético não precisa ser registrado, mas ele vai ser notificado. Entendeu? Então a Anvisa sabe, ela tem a notificação ali que ele está sendo vendido. Existem outros produtos cosméticos que precisam, sim, de outras coisas, né? Eles precisam ser registrados de fato, que precisa de outras comprovações, outros estudos, enfim. Como, por exemplo, um cosmético que precisa ser só notificado. Seria, por exemplo, sei lá, um shampoo. Agora, um outro cosmético que precisa de uma comprovação um pouco maior, que seria de grau 2, né? Que aí sim ele precisa ser registrado e não só notificado. Protetor solar. O que acontece, gente? Eu pesquisei muito, mas eu não consegui achar esse fortalecedor de cílios e sobrancelhas classificado como um ou outro. O que eu achei foram pessoas falando, pessoas, tipo assim, realmente renomadas, tá ligado? Falando que não precisa dessa comprovação toda e tal. E outros falando que sim, precisa de determinados testes mais específicos por conta do contato direto, praticamente, com os olhos, tá? Eu não sei, eu não consegui chegar à conclusão. Mas, de qualquer forma, fica um leve questionamento aqui, tá? Pelas minhas buscas, mesmo que eles não precisem fazer testes oftalmológicos direto, ou seja, em seres humanos, utilizando como se utiliza, como os consumidores finais iam utilizar, ele precisa comprovar, né, um teste de irritação ocular, por exemplo, né, que poderia ser feito um teste in vitro, em animais, enfim. A Whipping não testa em animais, mas estou dando um exemplo do que poderia ser feito ali. Para ele ter sido notificado e estar sendo vendido, acredito eu que esse teste tenha sido feito. Mas não foi feito o teste oftalmológico, pelo menos não foi divulgado que foi feito esse teste. Como assim? Uma empresa, para botar na embalagem dela que o produto é oftalmologicamente testado ou dermatologicamente testado, ela precisa comprovar para a Anvisa que ela realmente fez isso, tá? Então, assim, sempre que você vê, você pode garantir que a Anvisa conferiu que isso é verdade e, tipo assim, realmente ele foi feito um teste oftalmológico, tá? Agora, o contrário não é verdade. Então, por exemplo, eu posso ter feito um teste oftalmológico e não divulgado para a Anvisa. É comum? Não. Até porque você para pra pensar que um teste oftalmológico, eles estão gastando, né? Eles estão investindo na segurança do consumidor. E é um retorno, é um claim pra eles como marca muito bom dizer que eles fizeram um teste oftalmológico. Então não é comum um produto que tenha feito teste oftalmológico não divulgue isso na própria embalagem, porque é uma coisa boa pra empresa, né? É uma troca ali de confiabilidade com o cliente. Então, assim, é um pouco meio esquisito, tá? Mas pode ter acontecido. Pode ser que a Whipping tenha feito o teste oftalmológico, mas eu procurei de cabo a rabo em tudo quanto é lugar e não vi em nenhum local falando que o WeDrop tem teste oftalmológico, tá? Eles são obrigados? Não. É de bom tom? Talvez, né? Eu considero meio que assim, se você estiver estudando pro Enem, você é obrigado a estudar pra redação? Não. É de bom tom? É. Se você vai fazer um produto, né, que passe nos olhos, você confiaria que a sua mãe, que sua filha passasse eles se eles não fossem oftalmologicamente testados? Não é obrigatório, segundo a própria Anvisa. Mas, na minha opinião, se deve fazer. Na opinião de todos os trabalhadores da própria indústria farmacêutica, se deve fazer. Até porque o teu cookie tá na reta. Só uma coisa, né? A WePink, ela não é produtora desses cosméticos. Ela é a distribuidora, né? Ela tá relacionada à distribuição e à comercialização desses produtos. Mas ela não é a quem faz os produtos. Ela contrata fábricas terceirizadas para fazer. Quando você vende o produto com o seu CNPJ, você é o responsável por ele. Então, tipo assim, a WePink seria responsável por essa questão de confiabilidade, não sei o que lá.
Tanto que é o cuidado deles que tá na reta, né, no final das contas. Porque ninguém nem sabe qual é o nome da fábrica. Se para pra pensar, quantos cosméticos você já consumiu que chegam perto dos seus olhos, ou você realmente passou nos seus olhos, nem que seja protetor solar, por exemplo. Quantos você passou que você olhou se eram oftalmologicamente testados? A maioria das pessoas não olha, tá? E por que elas não olham? Porque pra gente é intuitivo que se uma marca vai vender um negócio que provavelmente as pessoas vão passar perto dos olhos, ou elas vão passar perto dos olhos, de fato, eles vão fazer um teste oftalmológico porque é o cu deles que tá na reta. Ou então porque eles têm uma história, né, na cosmética muito forte, né, de muita responsabilidade, muito renome, e essa empresa dificilmente não faria um teste oftalmológico, tá? Pra, por exemplo, um fortalecedor de cílios, ela dificilmente faria um bagulho desse, né? O que isso demonstra? Que a gente tem tanta confiança em algumas marcas que a gente sequer olha. Isso é errado? Não, eu só tô comentando que muitas vezes a gente nem pensa em fazer um negócio desse, associa diretamente isso ao básico, né? E se é realmente o básico ou não, aí fica a critério de vocês, tá? E isso é mais uma coisa também pra gente parar de culpar as vítimas, porque é uma coisa que a maioria das pessoas não conferiria. O que eu achei foi que a WePink faz testes dermatológicos em todos os produtos deles. Eu achei só muito custo, inclusive, no site, mas eu achei essa informação. Mas oftalmológico eu não consegui encontrar. Quando a gente fala desse tipo de coisa, a gente não tá necessariamente botando o pau na mesa de que realmente é a WePink, porque ninguém aqui é Anvisa, né? Ninguém aqui é perito, entendeu? Pra que eu trouxe esses fatos, né, de como são feitos diversos testes, desde a ideação até a pós-comercialização, não sei o que, pra gente entender o contexto geral? Porque pra gente ter dúvidas sobre alguma coisa, a gente tem que estar muito bem embasado, né? Eu acho que é pertinente a gente levantar alguns questionamentos embasados sobre o que tá acontecendo, principalmente com o caso do WeDrop, né? Por quê? Pô, para pensar em tudo isso que eu falei agora, tá? Tipo assim, desde a ideação até... Aliás, a empresa também é responsável pela pós-comercialização. O que isso quer dizer? Se existem diversas pessoas, por exemplo, falando no saque que tem alguma coisa muito errada acontecendo com o produto delas, ela também é responsável por repassar isso para o farmacêutico químico responsável da fábrica, que vai fazer alguma coisa a nível, né, do protocolo ali, do que precisa. Se for uma coisa um pouco mais tranquila, ele vai resolver ali dentro da fábrica, mas vai falar assim, alguma coisa aqui, meu amor, tá? A gente vai ter que rever. Ou então ele vai ter que passar realmente pra mim e falar assim, olha só, o babado tá sério. Aí eles manterem esse nível de comunicação ali pra conseguirem resolver. Dito isso, eu acho que é pertinente a gente questionar, por exemplo, o fato de a WePink tendo tão poucos anos de história, acontecer essas coisas relativamente frequentes, né? E não estou falando aqui no sentido de, nossa... É de propósito, porque é Virgínia, porque isso, porque aquilo, não é nisso, tá? Que eu quero entrar. É questão que pode ser até mesmo um nível de inexperiência da marca. E não é porque a empresa não está fazendo isso de sacanagem com a tua cara que você vai botar sua córnea em risco, entendeu? Porque é justo as pessoas estarem com a córnea queimada porque a empresa é inexperiente, por exemplo, que seja um negócio desse. É importante a Anvisa estar de olho no que está acontecendo. E por que é maneiro a gente falar sobre esse assunto aqui? Porque saúde pública coletiva é um dever de todo mundo da sociedade cuidar. Então, inclusive isso é um artigo da Constituição, né? Então, assim, é muito importante a gente levantar isso, não no sentido de apontar o que está acontecendo, é uma coisa que a gente não tem certeza do que está acontecendo. Mas é importante a gente levantar esse ponto, entendeu? Tipo assim, cara, e aí? Tá? A gente precisa... A gente, como público, tem direito a uma explicação. Entendeu? E esse é o ponto. Agora, uma coisa que eu quero questionar aqui, tá? Existe esse nível de confiabilidade que eu falei que até a gente até nem se toca de ver se o produto é automaticamente testado, por exemplo. E existe ao longo do nosso histórico de consumo de cosméticos marcas que, até pelo marketing mesmo, né? A gente associa a qualidade, a gente associa a confiança, a gente normalmente escolhe de olhos fechados. Eu tenho certeza que você consegue pensar numa marca assim, mesmo que você não seja ligado muito com essas coisas diretamente de cosméticos mais estéticos. Mas, por exemplo, existe com certeza uma marca de desodorante que você confia mais. Agora, uma coisa que eu acho muito curiosa na internet existem marcas com uma história extremamente renomada de qualidade, de confiabilidade, de cuidado com o consumidor, que tomaram uma porrada no TikTok por uma fake news, por exemplo. Existem várias histórias. Por exemplo, a L'Oréal, que é a L'Oréal, já tomou
porrada no TikTok porque supostamente uma garota tirou da fonte Arial 12 da cabeça dela que o shampoo Elseve fazia o cabelo cair. E as outras pessoas começaram a acreditar nisso, que nunca foi comprovado cientificamente que isso acontecia, tá? Isso nunca foi comprovado. Tanto que a Elseve nem sequer foi obrigada a tirar esse material do mercado, de tão alucinado que foi esse papo. E mesmo assim, a Elseve perdeu vendas por isso. A Elseve, que é da L'Oréal Paris. E ao mesmo tempo que a gente tem esses extremos de do nada bater um negócio assim na cabeça das pessoas e elas decidirem que não, essa marca não é mais maneira de se consumir, não sei o que, nunca mais confio porque vai fazer cair meu cabelo, são as mesmas pessoas que chegam e consomem trocentas vezes a mesma coisa da WePink. O que te leva a não desconfiar da WePink e desconfiar da L'Oréal? Entende o meu ponto? Tipo assim, se a questão é justamente esse histórico de cuidado com o consumidor, com a qualidade do que estão entregando ali, por que você continua acreditando na WePink se em diversos outros cosméticos as pessoas fazem terrorismo em cima deles e as pessoas param de consumir essa marca, sabe? Eu acho muito alucinado, mas eu tenho uma opinião sobre por que isso acontece. Porque atualmente a questão não é mais em relação à marca, né? As pessoas não veem mais uma marca como uma marca. Elas precisam de um rosto, de uma relação parasocial com a marca ali. Eu acho que essa relação parasocial que as pessoas começaram a criar depois desses marcos assim na internet com influenciadores fizeram elas terem uma confiança em imagens, em personas específicas, até mesmo para venda de produto, muito maior do que deveria, na minha opinião. Apesar de eu ter também, assim como qualquer um, esse tipo de relação parasocial, eu tenho a dimensão de que isso não tira o fato de que é a minha saúde que tá em risco ali, entendeu? Então, vamos dar uma segurada nessa questão de confiar nos produtos só porque tem determinados rostos ali, mesmo que você confie na pessoa, porque muitas vezes não é questão de maldade, é só uma questão que a pessoa não sabe do que tá fazendo, né? E assim, eu acho muito enlouquecido você confiar mais na Virgínia do que na L'Oréal. Sabe o que eu tô querendo dizer? E por falar em L'Oréal, eu quero fazer uma pergunta pra vocês. Em um lado do meu cabelo, eu usei uma máscara da Elseve, que é a marca mais basicona dentro do grupo do L'Oréal pra produtos capilares, e a outra da Kerastase, que é a mais, na minha opinião, mais de todas de tudo, ali no grau, né, do grupo L'Oréal, tá? De tecnologia, de patente e tudo mais. Eu quero, por favor, que vocês me digam qual lado vocês acham que eu usei qual. Ui, caralho. Qual lado vocês acham que eu usei qual, tá? Tentando chegar bem pertinho aqui. Todas as outras coisas que foram utilizadas foram mais neutras possíveis e iguais dos dois lados. Então aqui eu só utilizei shampoo neutro e condicionador neutro. Eu vou botar aqui também a diferença de preço entre essas duas máscaras. Eu quero que vocês me digam qual vocês acham que foi cada lado. E a resposta disso já está por aqui, tá? Reviews da comparação dessas duas máscaras. A resenha completa sai daqui a pouco, porque eu não me lembro quando tá pra sair. Eu acho que a ideia das pessoas terem mais confiança numa marca de cosméticos por simplesmente ter o rosto de uma pessoa ao invés de uma história de renome, por exemplo, está muito associado a gente entender cosmético como uma coisa fútil. Cosmético é ciência. Existe uma ciência por trás, existem patentes, existe muito estudo por trás, existem anos de testes ali em cima daquele negócio. Então, assim, não é bem assim. E toda vez que a gente para pra pensar em áreas que são associadas predominantemente ao universo feminino, a gente tende a diminuir a complexidade delas, e isso pode levar a grandes erros, como, na minha opinião, é você achar que a imagem de uma figura pública ser associada a uma marca de cosméticos é mais importante do que a relação que essa marca de cosméticos tem com, por exemplo, a confiabilidade e o cuidado que ele tem com o consumidor. Eu acho que isso é justamente decorrente da gente simplificar demais o que é a cosmetologia. Existe todo um universo por trás do que tá aqui na nossa bancada. Eu acho que uma relação parasocial tem que ser infinitamente mais fraca do que a relação que você tem de confiança com a ciência. Mesmo que você tenha desenvolvido uma relação parasocial com alguma figura pública que te dê muita vontade de consumir a marca dela só porque ela é uma figura pública, eu tenho várias. Gente, eu adoro. Eu tenho as figuras públicas que eu confio um pouco mais, sabe? E eu consumo. Isso não é o problema. O problema é que você tem que botar a ciência um pouco acima disso. E aqui é Francine. Aí aqui do lado tem Carol Kiyoko. Eu tenho produtos de blogueira, por exemplo. O problema não é ter produto de blogueira. Se eu, Vitória, vejo que a influenciadora que tá vendendo tal produto divulga casa de aposta, desculpa, eu não confio o meu rostinho nela.
Então, assim, vamos ter uma razoabilidade de, primeiro, botar a ciência acima de uma relação parasocial que você tenha com a pessoa. E, segundo, vamos fazer a gente escolher melhor com quem a gente tem esse tipo de relação, né? Então, em quem a gente confia simplesmente por conta do conteúdo. O que nesse conteúdo faz a gente confiar ou desconfiar da pessoa? Porque, por exemplo, eu não confio quando a pessoa divulga casa de aposta. Eu não confio quando eu vejo que a pessoa divulga vários golpes. Pô, fui vítima, sou parente, sou uma pessoa próxima de alguém que aconteceu isso. O que fazer a partir de agora? Irmão, assim, prova de cálculo amanhã que eu tenho, tá? Então, eu estou fazendo esse vídeo correndo e eu tentei pesquisar o mais rápido possível sobre isso. O que eu encontrei é que o ideal é você primeiro fazer uma denúncia no próprio saque da WeThink. Por quê? Primeiro, porque eles podem realmente só resolver o seu problema, tá? E segundo, porque mesmo que eles não resolvam o seu problema, isso te dá um embasamento legal um pouco melhor. Então, por exemplo, se você quiser fazer uma denúncia na Anvisa depois, como que eu vou aconselhar, ou então entrar com uma ação judicial, você vai ter mais uma comprovação de que eles sabiam o que estava acontecendo. Então, olha só, eles não foram negligentes de uma vez de fazer isso aqui acontecer. Eles foram negligentes de 2 vezes, porque eu cheguei e mandei o laudo médico pra eles e eles cagaram na minha cabeça. Então, assim, eles já sabiam o que estava acontecendo, tá? Então, assim, isso seria uma forma de deixar o seu processo mais verdadeiro, entendeu? E depois, pode ser que eles resolvam, pode ser que eles não resolvam. O que eu vi que muita gente estava tendo de resposta do saque, ou não estava tendo resposta nenhuma do saque, até mesmo no Reclame Aqui e tudo mais, mas agora eles deram uma melhorada nas respostas, né, estão respondendo um pouco mais ali. Ou então, eles simplesmente devolveram o preço do produto. O que acredito eu que nem eu, nem você vão achar isso viável, vão achar isso justo de alguma forma. Porque assim, gente, você reembolsa uma pessoa de um produto quando o produto chega na casa da pessoa vazado, quando ele chega variado, né? Não quando eles queimam a córnea da pessoa. Eu acho um pouco demais isso, né? Eu sinceramente achei tão absurdo que eu achava que era melhor nem responderem nada do que falarem que simplesmente devolveram dinheiro, tá? Porque pra mim tem que ter... Enfim. Aí tu vê que eu sou advogado porque eu não tenho o meu. Você vai fazer uma denúncia na ouvidoria da Anvisa. E eu vou te ensinar aqui a fazer esse babado, tá? Eu botei aqui uma tela de celular porque eu acho mais acessível pra maioria das pessoas. Então, achei melhor fazer pelo celular porque no computador é até mais fácil. Então, você vai conseguir entender se você quiser fazer no computador. Você vai chegar e vai entrar no Fala BR, tá? No site Fala BR, que é só você digitar no Google. Tu vai clicar e vai aparecer ouvidoria. Você vai clicar em ouvidoria e vai colocar que você quer fazer uma denúncia. Dentro desse negócio de denúncia, vai ter em quais áreas você quer. Entendeu? Tipo assim, o que exatamente você quer reclamar, o que você quer fazer a sua denúncia. E aí você vai colocar, eu esqueci o nome que tá, mas é alguma coisa, tipo assim, de defesa em relação à vigilância sanitária. Você vai clicar ali e vai começar a fazer formalmente sua denúncia. Você pode tanto fazer se identificando, né? Então, colocando seu e-mail, por exemplo, tal. O que é maneiro pra você receber as atualizações da sua denúncia. Ou então você pode fazer lá anônimo, mas aí você não vai receber nenhuma atualização do que tá acontecendo, tá? E aí fica o seu critério. Lá mesmo, eles botam algumas informações que seriam úteis deles receberem e falam mais ou menos como você fazer. O que eles falam ali em resumo, tá? Que é pra você colocar o máximo de detalhes possível do que aconteceu, com todas as informações e comprovações que você consegue dar ali, de uma forma clara e objetiva. Então, você falar, por exemplo, informações sobre a própria embalagem, né? Então, se tem qual é o lote, a validade, quando foi que você comprou, nota fiscal, quando foi que você usou, o que aconteceu, tem laudo médico, botar tudo. Aí tem uma partezinha que vai ter, acho que 8.000 caracteres, inclusive, então, assim, bastante coisa, pra você explicar tudo o que aconteceu, todas as paradas que aconteceu. E também vai ter uma partezinha de arquivos, que você pode enviar arquivos pra eles, pra mostrar o que aconteceu e tudo mais, né? Então, você pode escanear um laudo médico, por exemplo, enfim, né? Fotos, enfim, tudo que você tiver aí sobre o seu caso. E aí, você vai... E tem uma partezinha também que fala sobre qual é a esfera, né? No sentido, tipo assim, é um âmbito federal, não sei o quê. Você tem que botar que é federal. Por quê? É em escala federal. Porque a WePink, ela vende nacionalmente. Outra denúncia que você pode fazer é do Procon. E eu, sinceramente, não tive tempo pra pesquisar, mas existem vários canais aqui que falam sobre isso, eu tenho certeza, por favor, tá? Paciência, desculpa! Mas tem no TikTok com certeza ensinando como faz essa denúncia. Existe outra coisa que você pode fazer também, que seria entrar com uma ação judicial, né? Uma parada mais legal e tudo mais. E aí, você pode pegar o seu advogado e fazer sua parte sozinho e tal, como também, meio que qualquer pessoa pode fazer uma denúncia sobre esse caso no Ministério Público, tá? E, assim, por que se pode fazer isso? Justamente porque a saúde pública coletiva é um dever e um direito de todos, tá? Então, qualquer coisa que a gente entenda que possa estar ameaçando a saúde coletiva, a gente pode fazer uma denúncia ao Ministério Público.
E pra isso também é maneiro juntar, né, e serem pessoas que tenham comprovações pra levar a coisa mais perfeitinha ali possível, tá ligado? Pra não ficar enrolando nem nada. Então, assim, eu acho maneiro fazer uma denúncia no Ministério Público juntando toda essa galera aí que sofreu com isso e mostrando essas comprovações, essas provas, todo mundo junto. Testemunha, todo mundo junto, tá? Porque eu acho também que só ficar reforçando o que já tá na internet, eu não sei até que ponto isso vai dar algum resultado, tá? Não tô dizendo que eu duvido, não. Só tô dizendo que eu literalmente não sei. Não é uma questão, de novo, de apontar o dedo, mas é uma questão da gente entender que é válido a gente questionar o que está acontecendo. Depois de tudo isso que eu falei aqui sobre diversos testes que se fazem em diversos momentos ao longo do processo de você comercializar um cosmético, é normal acontecer de um esfoliante chegar de cada textura pra cada pessoa e as pessoas terem que colocar em banho-maria pra usar? Não. Pode acontecer? Pode. Existem recalls de diversos produtos que a gente conhece, né? Já tiveram... Quantos blogueiros vocês já viram? Gente que tiveram que fazer recall de maquiagem. Pode acontecer, né? Agora, o que não pode acontecer são consumidores ficarem com as córneas queimadas. O que não pode acontecer é isso não ser levado em consideração pela marca, não ter um recall, as coisas que a gente que não foi diretamente lesado por essa situação. O que a gente pode fazer? Uma forma de vocês também conseguirem ajudar as vítimas seria divulgando nas redes sociais sobre o caso, seja comentando com os amigos, seja repostando coisas, seja curtindo esse vídeo, compartilhando esse vídeo, comentando nesse vídeo, qualquer coisa do estilo. Isso também já ajudaria a ter uma repercussão midiática maior, que ajuda a gente a chegar, né, dessa pressão no Ministério Público, que seja, na Anvisa, enfim, de uma forma um pouco mais rápida, ou até que a própria Whipping resolva tudo. Então, é importante a gente levar isso pra frente. Não quer dizer que a Anvisa vai meter o pau na Whipping, entendeu? Não meteu o pau no Elseve, por exemplo. Mas quer dizer que ela vai atrás pra saber o que tá acontecendo. O que eu acho muito importante, se você parar pra pensar, que não é a primeira vez que existem coisas um pouco estranhas envolvendo a entrega de tanto de performance quanto de segurança e de qualidade em cima dos produtos da WePink. Se diversos testes organolépticos, por exemplo, ou então os próprios testes físico-químicos acontecem dentro da indústria, o que acontece? Por que os esfoliantes chegaram daquele jeito? O que tá acontecendo? Por que os body splash chegaram daquele jeito? O que tá acontecendo? O que eu acho que possivelmente, chutando, pode ter acontecido nesse produto, tá? Pelo que eu pesquisei. De novo, eu, Vitória, não comprei esse produto. Não sou da Anvisa, não sou fiscal, não sou farmacêutica responsável da linha. Estou falando de acordo com o que eu vi, assim, de relatos e de ingredientes e juntando tudo, enfim. Pelo que eu vi, o WeDrop, ele é muito líquido. Então, ele pode escorrer muito fácil para a área dos olhos. Eu vi, inclusive, relatos de pessoas que chegaram com a embalagem sem nada, inclusive porque vazou aliás, muitos relatos, assim, que vazou no correio, não sei o que. Então, tipo assim, realmente parece ser bem líquido. E um cosmético que você passa nos cílios e que é muito líquido, é realmente muito bom você ter um teste oftalmológico, né? Você para, assim, não precisa ser um grande gênio para chegar nessa conclusão. É maneiro ter. No WeDrop existe um ingrediente, que ele é um surfactante. Qual é a função dele, né? Nesse caso, seria provavelmente de conservar, estabilizar, não sei o que, blá, blá, blá. Foda-se. Mas o que importa ele reage com coisas apolares e meio que leva elas com ele. Muito comum de se ter dentro de shampoos, porque ele vai pegar substâncias apolares, como a própria sujeira do cabelo, e aí ele vai envolver elas e vai tirar. Eu tô falando de uma forma muito simples, mas é meio que isso. Ele tem esse ingrediente aqui. É um grande problema um ingrediente desse perto dos olhos? Não. Tá? Depende da quantidade, depende do que tá relacionado, depende do pH do bagulho, depende de muita coisa, que é isso que eu falei, não tem como a gente saber aqui, só tô falando várias possibilidades. E junto com esse ingrediente também tem esse aqui. Esse ingrediente aqui, ele tem alguns indícios, assim, muito assim, que talvez ele esteja envolvido em diversas irritações oculares um pouco mais sérias e algumas lesões. Mas só válido ressaltar aqui, tá? Não existiram testes em humanos, ou testes oftalmológicos em humanos, desse ingrediente aqui, tá? O que existiram foram indícios in vitro e em óleos de camundongo, se eu não me engano, que deram realmente uma boa irritação e problemas de lesões e tudo mais, principalmente na retina, se eu não me engano. O que eu acho, né? Substâncias apolares são todas aquelas que se dissolvem em gordura, como, por exemplo, o próprio lipídio, que protege as nossas camadas mais externas, tanto dos nossos olhos quanto da nossa pele, enfim, né? E o que eu acho que pode ter acontecido? Essa camada de lipídio serve que é apolar, ela serve justamente para proteger os seus olhos. O que pode ter acontecido é que pode ter retirado essa
películazinha de proteção e entraram em contato esse outro produto. Pode ter acontecido também uma questão de pH, porque o pH dos olhos é muito sensível, tá? Então, assim, qualquer alteraçãozinha a gente já sente muito. Eu não sei se vocês já tiveram uma belíssima experiência, né? De passar alguma coisa nos olhos sem querer, alguma coisa entrar em contato com seus olhos sem querer, que arde. Caralho, mas é uma experiência assim, incrível. E normalmente isso acontece justamente por conta do pH. Enfim, gente, são inúmeras possibilidades do porquê que isso pode ter acontecido, tá? Mas o que é importante é a gente cobrar as autoridades de conferirem o que realmente aconteceu e se realmente está acontecendo alguma coisa.